nossa prosa sobre uma vida mais saudável, consciente, com mais solidariedade e respeito às pessoas e à natureza. Esse é o Bem Viver, o seu espaço semanal de conteúdo sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Eu me chamo Lani Belli e te convido então para ir junto comigo nessa jornada, porque tem muita coisa boa para a gente conhecer hoje. No Alimenta Saúde, você vai conhecer uma planta alimentícia não convencional, a Ora Pronobis. No Comida de Verdade, a Letícia Massula vai ensinar a fazer bolinho de arroz. A gente ainda tem uma entrevista sobre um marco muito importante na história da saúde no Brasil. São os 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica. E ainda tem muito mais. Fica aqui com a gente para ver tudo, que o Bem Viver está só começando. Vamos abrir o nosso programa com o quadro Alimenta Saúde. Hoje a gente vai falar de uma PANC, ou planta alimentícia não convencional. Você conhece? Já ouviu falar? Então, essas plantas são muito comuns. Elas podem nascer de forma espontânea em locais próximos da gente, como jardins, terrenos baldios. E elas são comestíveis, mas a gente acaba não consumindo por falta de conhecimento. E nós perdemos muito com isso, porque elas são ricas nutricionalmente, além de serem muito acessíveis também. Então hoje a gente vai conhecer uma dessas plantas e os benefícios que ela traz para a saúde. É a Ora Pronobis. Você conhece a Ora Pronobis? Essa planta que é mais popular cobrindo muros de casas com suas folhas verdes escuras é uma PANC, planta alimentícia não convencional. E o que muita gente não sabe é que o vegetal também pode compor refeições no dia a dia. A Ora Pronobis é rica em nutrientes e recebe o pseudônimo de carne dos pobres. Ela confere diversos benefícios à saúde por ser muito rica em proteínas, em vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Mais ou menos a cada 100 gramas da folha da Ora Pronobis, a gente confere 20 gramas de proteína. Ou seja, por ser um alimento de origem vegetal, a quantidade de proteína é bem significativa. Além disso, ela é muito rica em vitamina A, em vitamina C, vitaminas do complexo B, minerais como ferro, cálcio, zinco e magnésio, que são nutrientes muito importantes para a nossa saúde. O cultivo da Ora Pronobis é feito por meio da muda da planta. Basta cortar um pedaço, espetá-lo na terra e regar. No preparo de receitas, é possível utilizar as folhas, o fruto e até a flor. É uma planta que tem uma boa produtividade, digamos assim, né? Ela tem o solo a aceita bem. Então é uma planta que vinga, né? Se você plantar no quintal da sua casa, por exemplo, você vai ter um pé tranquilo e lindo de Ora Pronobis e vai poder, né, usar e abusar desse alimento na nossa culinária, fazendo um bem expressivo na nossa saúde. Que tal acrescentar essa PANC tão nutritiva nas suas refeições? Já anota as dicas. A Ora Pronobis, ela tem muita versatilidade no uso culinário. Por exemplo, dá pra gente picar a Ora Pronobis e comer junto com a nossa salada. Dá para adicionar a sucos, shakes, omeletes, sopas. Dá para desidratar e fazer o chá. Então o seu uso na cozinha é muito simples. Dá para fazer muita coisa com a Ora Pronobis, gente. Eu já comi pesto, já comi caponata, farofa, daquelas que faz com couve, mas no caso era com a Ora Pronobis e fica muito bom realmente. Vale a pena. Então tem muita receita na internet, procura que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Falar de receita já abre o apetite, então vamos já para o quadro Comida de Verdade com a Letícia Massula, que toda semana ela traz receita nova, uma mais maravilhosa que a outra. E hoje é um clássico, super versátil, que vai bem como petisco, como entrada, como acompanhamento, enfim, não tem erro. É o bolinho de arroz. Então, Letícia, chega mais! Oi Luana, oi você que está em casa. Hoje eu vou fazer uma receita muito querida, todo mundo gosta. É uma receita que tem na casa de todo mundo, porque na casa de todo mundo tem uma coisa que não sobra, é arroz. E essa é a receita mais clássica de reaproveitamento de arroz. O famoso, o querido, o amado, o adorado bolinho de arroz. É isso que a gente vai fazer hoje. Para o bolinho de arroz você vai precisar de arroz dormido, né? Arroz de ontem. Você também vai precisar, olha só, de cebola bem picadinha
E vai precisar de cheiro verde, salsinha, cebolinha. Quem gosta de coentro, pode ser com coentro. Pimenta picadinha, queijo ralado, ovos até dar ponto. Eu tenho aqui já um quebrado, de óleo para fritura. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se funciona, com um pouquinho de urucum num tanto da massa para ficar um bolinho de arroz e sal. A dica mais importante para o bolinho de arroz ficar bem legal e você não precisar colocar farinha nem nada para ele dar liga é aquecer o arroz. O que eu faço? Coloco mais ou menos meio copo de água, tampo a panela, escolho a boca mais lerda do fogão, coloco a panela em cima de uma frigideirinha ou uma chapa de metal, ou seja, para diminuir bem o calor, deixo lá no fogo baixo mais ou menos uns 15 minutos. Eu vou espremer o arroz nesse passador aqui de batata, nesse espremedor de batata. Se você não tiver espremedor de batata, e eu gosto dele, porque em geral todo mundo tem em casa, você pode fazer no mixer, você pode fazer no processador. Eu tenho aqui bastante salsinha, bastante, quanto mais temperadinho, mais gostoso. Vou dar uma caprichada na pimenta para fazer jus à minha fama de louca da pimenta. Cebola, né, bem picadinha, tá tudo aqui na massa do bolinho. E vou acrescentar queijo ralado, uma quantidade boa de queijo ralado. Vou acrescentar um ovo por enquanto, se for preciso eu vou acrescentar um pouco mais, dependendo do ponto da massa. Vou colocar um ovo, vou colocar sal. Uma dica é, deixa uma mão aqui fora limpa e vai amassando com a outra. Pessoal, olha só que beleza que tá minha massa, tá super firme, tá super com liga. Para poder enrolar os bolinhos é sempre molhar a mão, ó, tá aqui uma canequinha de água. Então você sempre dá uma molhadinha na mão na água, aí pega um pouco da massa do bolinho, ó, coloca na mão, dá uma apertadinha, pra ele ficar bem juntinho, roda, acerta as pontinhas e tá aqui. Olha só, já enrolei uma quantidade boa de bolinho. Esse restinho de massa aqui eu quero fazer uma brincadeira, eu vou usar um pouquinho de urucum para ficar um bolinho vermelho. Uma coisa bem divertida. Eu andei colhendo urucum, que tá na época, né? Saí aí pela cidade, peguei. Vou colocar aqui no pilão só a sementinha dele, tá? Vou dar uma espremida, vou dar uma macerada nela, soltando. Olha que lindo. Já vou passar aqui um pouco da cor que ficou no pilão. Deixa eu remover aqui as sementinhas, né, que podem amargar. Colocar aqui um tiquito de água para soltar mais, soltar a cor, ó. Cor e o sabor do urucum, né? Maravilhoso, ele tem um monte de propriedade, repelente, tem um óleo muito interessante, é muito usado na comida dos nossos povos indígenas. Colherada de vermelho na massa do bolinho. Vou amassar de novo. Amassar mais um pouquinho, né? E vamos soltar aqui. Bom, ficou totalmente vermelho não, pessoal? Mas já fez uma graça, né? O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco do primeiro bolinho para fritar. Enquanto isso, eu vou enrolar os bolinhos vermelhos. Vou começar aqui a fritar os bolinhos, né? Porque meu óleo já tá quente. Então, assim, a dica sempre de fritura é não colocar demais na panela, né? Se você coloca muita quantidade, baixa demais a temperatura do óleo.
E aí encharca a tua fritura. Pessoal, terminei aqui já de enrolar os bolinhos vermelhos. Tô tirando aqui, olha, os primeiros bolinhos que eu coloquei para fritar. Olha que delícia. Então tá aqui, olha, bolinho, molhinho de pimenta fermentado que eu gosto de fazer, uma cachaçinha com hibisco e menta, né, da agricultura familiar. Olha que legal. Cachaçinha. Pegar aqui um bolinho vermelho, né? Olha só. O meio dele. Vou molhar aqui na pimenta. Cachaçinha. Bolinho. Fim de semana. E assim a gente segue a vida. Olá, eu sou Fran Paula, eu sou engenheira agrônoma, educadora da FASE e faço parte também da Articulação Nacional de Agroecologia, que são organizações que compõem a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Essa campanha que reúne um conjunto de organizações e movimentos sociais na luta, denunciando o modelo de produção do agronegócio, os seus impactos na saúde da população e do meio ambiente, um modelo de produção que concentra terras, que utiliza intensificamente agrotóxicos que fazem mal para a saúde das pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, que explora pessoas e os bens naturais, e que não produz alimentos, que produz mercadorias para exportação. Por outro lado, a campanha anuncia outro modo de viver, de produzir e de consumir alimentos saudáveis, que garanta a saúde da população, com respeito à natureza e reconhece o saber de povos e comunidades tradicionais no seu manejo agroecológico da terra. E o mais importante, que produz alimentos que geram saúde e vida. Valeu, Fran. A gente tá junto com vocês nessa. E para quem tá em casa e quiser somar, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida tá fazendo 10 anos nesse mês de abril. E para marcar a data, eles vão lançar um dossiê sobre os impactos do veneno na nossa alimentação. Então, se você quiser acompanhar de perto, vai seguir eles lá nas redes sociais. O Instagram é Contra os Agrotóxicos. Vamos ver na prática exemplos disso que a gente acabou de ouvir? Nosso momento agroecológico é voltado para mostrar iniciativas nesse sentido. Hoje nós vamos para o Rio Grande do Sul conhecer a produção de arroz orgânico da Cooperativa de Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. Contrapondo a lógica de exploração e destruição do agronegócio, há mais de 20 anos, os assentados da reforma agrária no Rio Grande do Sul são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. O nosso grande patrimônio é a produção de alimento saudável agroecológico, porque é da nossa natureza política e organizativa proteger o meio ambiente, a natureza, a fauna e a flora e o ser humano. Então essa proposta de produção, ela vem de encontro a uma opção de vida, na verdade. A Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região Porto Alegre, a COTAP, produz arroz orgânico totalmente sem veneno. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, na safra de 2020 e 2021, os camponeses devem colher mais de 12 mil toneladas. Para se ter uma ideia, essa quantidade equivale a 248 mil sacas de 50 quilos do grão. Mais de 380 famílias em todo o estado trabalham na produção do arroz orgânico. Esse modelo coletivo de produzir o alimento gera distribuição de renda e integração social e econômica para 12 assentamentos da reforma agrária. Buscamos, em cada sistema estabelecido aqui nessa unidade, reafirmar o manejo
reafirmar as tecnologias e buscarmos desenvolver e aprimorarmos as nossas tecnologias e buscarmos a pesquisa, as inovações. A produção do arroz orgânico é dividida em 5 etapas, que passa pela drenagem da área e renovação do material orgânico, a preparação do solo, o plantio das sementes, o estabelecimento da lavoura, até chegar na colheita. Nós temos o objetivo de produzir o grão, transportar, secar até o nosso secador, deixar armazenado no nosso silo e para depois agregar valor ainda a gente tem as agroindústrias que a gente industrializa esse arroz e faz a venda. O maior produtor de arroz orgânico mantém o valor do produto com preço justo. A ideia é contrapor os monopólios de grandes empresas que controlam o comércio. Além disso, a cooperativa também realiza diversas ações solidárias no estado. O nosso alimento é distribuído para milhares de escolas de todo o Brasil, da região sul, da região centro-oeste. E o nosso alimento é acessado por crianças em vulnerabilidade social, que são as crianças que estão na escola pública. O filho do trabalhador da cidade, se alimenta com o nosso alimento orgânico. Para comprar o arroz orgânico produzido pela cooperativa, é só entrar em contato com as lojas do Armazém do Campo e da Reforma Agrária. Mudando de assunto, vamos para a nossa dica de saúde. Hoje, mais uma vez, a gente convidou o médico de família Aristóteles Cardona e ele vai tirar uma dúvida muito comum sobre a Covid-19. A gente sabe que tem 2 testes que podem detectar a doença, mas e aí, como a gente escolhe entre esses 2? Importante saber. Então, vamos ver o que ele diz. Tem sido muito comum, ainda mais nesse período em que a gente está vendo vírus disseminados, o vírus que causa a Covid-19 disseminado da forma como ele está, tem sido muito comum a gente falar sobre os exames que diagnosticam a presença da doença ou do vírus no nosso organismo. Para resumir um pouco essa história, a gente tem 2 tipos de exames principais. O primeiro deles é o que a gente chama de RT-PCR e o segundo são os que a gente chama de sorológicos. Basicamente, a diferença é que o RT-PCR ele busca encontrar no nosso corpo o vírus ou parte desse vírus, para ser mais preciso, a parte genética desse vírus, através com a coleta de uma amostra de secreção presente ou dentro do nosso nariz ou dentro da nossa garganta. Esse exame, como eu falei, ele se chama RT-PCR e serve para buscar a presença do vírus, digamos assim, mais ativo no nosso organismo. Já os exames sorológicos, eles buscam não a presença direta do vírus, mas eles buscam identificar a presença dos anticorpos, já é a defesa do nosso organismo agindo contra o vírus. Então por isso que o que diferencia, além do método, há um componente importante também que, a depender do momento em que a pessoa iniciou os sintomas, pode ser melhor um ou outro. Não existe um exatamente que seja melhor. O RT-PCR é um exame que normalmente vai ser melhor de ser aplicado ali entre o 3º e o 7º dia, depois de iniciados os sintomas, e já os sorológicos eles têm melhor aplicação quando são avaliados a partir da 2ª semana, mais precisamente a partir de 9 a 10 dias após o início dos sintomas. Entendeu, né? Então não tem melhor nem pior, é mais uma questão mesmo de saber qual é adequado de acordo com o momento. A gente continua falando de saúde. O último dia 6 de abril foi marco de uma das conquistas mais importantes do nosso modelo de assistência. Foram os 20 anos da Lei 10.216, a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, que definiu um novo modelo de tratamento para pessoas com transtornos mentais no Brasil. Então, vamos entender a importância desse marco com a Ana Paula Guljor, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. A Lei 10.216, ela
ela foi uma coroação de uma luta, ela foi uma conquista de entidades, movimentos liderados pelo movimento da luta antimanicomial. A discussão da reforma psiquiátrica, que é a transformação da lógica de uma forma de cuidar em saúde mental, que até os 80 era uma forma hospitalocêntrica, excludente, que preconizava que as pessoas fossem separadas, apartadas do seu meio para poderem ser tratadas, e além disso produzia internações, longas internações, e muitas das pessoas tinham só a porta de entrada e não a porta de saída. A partir da década de 70, iniciou-se com denúncias sobre as más condições, as condições violadoras de direitos das instituições, das grandes instituições asilares, instituições com muita violência, índices de morte, superlotação, entre outras coisas. Elas funcionavam como um acúmulo, como produtoras de lucro, onde se denominava indústria da loucura. O que é essa lei? Essa lei ela é um marco não só no Brasil, mas na América Latina. Como o Brasil sendo o primeiro país a ter uma lei nacional que regulamenta os direitos do usuário da saúde mental. Nós chamamos como sendo um processo social complexo, porque a ação vai se dar no âmbito jurídico-político, que vem da legislação e organização dos movimentos, que a gente falou, no âmbito técnico-assistencial, que são esses serviços que a gente vai estar dizendo aqui, que são as redes de atenção psicossocial, e o âmbito sociocultural, aonde vai se pensar a inclusão dessas pessoas, a inserção social dessas pessoas, a geração de trabalho e renda, as iniciativas de construção, de fortalecimento das identidades. Então, nós vamos ter blocos, blocos de carnaval espalhados por todo o país. Tem vários grupos de teatro, nós temos ainda grupos de música. E por que eu estou referindo como experiências de sucesso? Porque hoje essas pessoas elas têm como construção de identidade serem artistas. Eles são artistas. Eles não são mais usuários de saúde mental que tocam, ou pessoas alijadas dessa relação com a cidade, Essa ideia, a desconstrução da ideia de que as pessoas, quando elas possuem, quando elas desenvolvem um sofrimento psíquico, elas se tornam perigosas, são incuráveis e passam a ser incapazes. Então, por isso você pega e coloca ela dentro de uma jaulinha, Você coloca ela ali dentro daquele hospital e ela fica ali para sempre, porque é como se não tivesse jeito, Quando você cuida desse sujeito em liberdade, quando você estabelece com ele as redes, naquela comunidade dele, você desconstrói os estigmas, os preconceitos, você oferta estratégias de proteção, que garantam uma vida digna, esse processo é radicalmente diferente. Pois é, muito importante a gente saber o que tem de bom nessa política e valorizar muito essas conquistas, porque hoje tudo isso está ameaçado. Existe uma tentativa de desmonte dessa rede assistencial, além de uma série de outros retrocessos que estão sendo propostos. Então, fundamental mesmo a gente se informar para que a gente possa resistir. Estamos chegando ao fim do nosso programa com aquele gostinho especial, um toque final de cultura para você. A gente vai para Alter do Chão, no Pará, conhecer uma associação de mulheres indígenas que fortalecem a luta pelo território e o empoderamento feminino por meio da música. O carimbó é a ferramenta de resistência das Suraras do Tapajós, um coletivo de mulheres indígenas que atua no combate à violência e ao racismo e na luta pelo território em Alter do Chão, no Pará.
Surara quer dizer guerreiro ou guerreira em Ngatu, né? Que é a língua indígena falada aqui no Baixo Tapajós. Roda tua saia surara, perfume de patchouli. Roda tua saia surara, perfume de patchouli. Nós somos o grupo, né? O primeiro grupo composto somente por mulheres indígenas, né? No carimbó, aqui no Brasil. O carimbó é um ritmo típico do Pará e patrimônio cultural brasileiro. A sonoridade, os instrumentos e a dança misturam elementos da cultura indígena, africana e ibérica. O nome vem do instrumento de percussão indígena chamado de curimbó, uma palavra da língua tupi que significa pau oco. Então a gente tem o básico no nosso musical, que tem a maraca, curimbó, banjo, violão e as vozes, né? Então tem esse básico, mas aí pode ir incrementando outros instrumentos, mas essa é a base do carimbó. Antigamente, só homens podiam tocar os instrumentos. Por isso, as suraras do Tapajós acreditam que o carimbó é também uma forma de fortalecimento feminino. Digamos que a nossa ferramenta, né? É uma ferramenta extra de luta que mostra a resistência da mulher, o empoderamento dela, principalmente na letra das nossas composições, né? E também de outras músicas que a gente seleciona para que fortaleça, né? E deixe realmente a nossa mensagem. Então isso é um empoderamento da mulher também dentro do movimento de carimbó. E aí também vários outros mestres apoiam a gente. Então a gente tem esse apoio e a gente consegue agora dentro desse movimento fazer com que a voz da mulher, né, seja ecoada por várias partes e aí incentivando outras mulheres a também estarem cantando, tocando e levantando sua voz como mulher indígena. No fim de 2020, o grupo lançou o primeiro videoclipe da música Suraras da Beira do Rio. Essa e outras 2 músicas estão disponíveis no Spotify e no Deezer. A gente conseguiu fazer essa gravação, né, com o apoio do selo Alter do Som, que é um parceiro nosso, né, o Borô. E aí ele ajudou a gente nessa produção e como colocar a música nessas plataformas. E cada vez mais a gente quer estar lançando música para que as pessoas possam estar acompanhando o nosso trabalho. E é muito legal, né, porque a gente nem imaginava que ia ser tão grande assim a nossa banda. E aí do nada as pessoas curtem Surara, pedem Surara. Roda tua saia, menina, com as suraras, vem carimbolar. Surara! E é assim, inspirados por toda essa beleza e essa força, que a gente se despede com toda a gratidão pela sua audiência. Esperamos por você semana que vem para mais um programa inédito. Mas você não precisa ficar sem o Bem Viver aí na sua semana, porque a gente tem a versão no rádio. É de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. No nosso site tem todas as informações sobre como você pode acessar. Passa lá, é radio.brasildefato.com.br. Também tem podcast, é só procurar por Programa Bem Viver no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no iTunes. Eu fico por aqui. Até logo. Tchau.